Eu tive essa experiência também de participar dessa missão para jovens em torno de 19 anos de idade. Foi quando eu a conheci, né, no mesmo grupo que nós estávamos, e nesse momento de encontro, uma missão de jovens voltada para o trabalho de Deus, a gente também se reconheceu dentro do campo missionário. Isso foi muito bom porque iniciou uma amizade e, ao mesmo tempo, iniciou um momento, uma oportunidade de conhecer alguém que vinha ser minha companheira, né? Mais do que auxiliadora, na verdade, a Berenice tem sido a mim um exemplo de quem está superando várias etapas da vida e as dificuldades, né, com muita seriedade, com muita compaixão também no coração, né? Casar comigo, né, tem sido uma demonstração de muita compaixão também dela, porque ela me ensina bastante, o importante nisso. E nós, quando nos propomos a casarmos, nós dissemos, olha, vamos dar continuidade aos estudos, como uma maneira também de ultrapassarmos barreiras sociais através da educação. E também uma coisa que me chamou muita atenção foi que ela abraçou comigo um gesto que é muito simples para a gente como casal, que é segurar nas mãos. Eu disse para ela, Berenice, sempre que a gente estiver juntos, vamos estar de mãos dadas. Porque é nesse momento que a gente dá as mãos, a gente está dizendo para o outro que nós estamos juntos. É nesse ponto que as mãos apaixonaram esse coração aqui. E eu vi há 5 anos atrás a oportunidade, então, de concretizar o meu sonho, que era fazer um curso de teologia. No caso, foi o bacharelado aqui na FTSA. E logo em seguida, ao concluirmos o curso, eu fiz também o curso de especialização em aconselhamento cristão contemporâneo, onde eu já atuo também na igreja local, né, com aconselhamento bíblico. E surgiu a oportunidade de uma visita, né, na conclusão do próprio curso de bacharelado, conversar com o professor Rubens Múcio. Tive esse contato com ele, onde ele, além de ter sido meu professor, ele também pôde colocar uma nova oportunidade. E agora, enquanto candidato a uma ordenação ao pastorado, eu vejo que o doutorado, o DEMIN, também aqui na faculdade, está sendo especial. Então, nessa trajetória dos últimos 5 anos, e agora na sequência, agora no doutorado, eu vejo o quanto Deus me abençoou através da própria faculdade. E com o apoio e o exemplo da Berenice, nós estamos tocando um ministério pela frente, porque nós temos poucos pesquisadores, lá também na região amazônica, na cidade de Belém, propriamente, né, eu vou dizer. Então, nós sabemos das necessidades dos nossos irmãos, nós sabemos das necessidades da população, nós sabemos das especificidades daquele local, muitas vezes que é multicultural, tem muitas pessoas de diversas raízes que estão lá, e também povos originários, e que a gente tem um ministério pela frente, pode trabalhar através da educação e servir também de exemplo, testemunhar que Cristo faz a mudança na vida de um jovem casal. Um sonho é realizado e também pode dar continuidade a mudanças na comunidade. A mudança na comunidade, eu vejo que pode partir da igreja local. Então, a visão também de tratar o ser humano como a imagem de Deus de forma integral também,
o ser humano, ele, imagem de Deus, precisa ter acompanhamento, precisa ter um aconchego da igreja, precisa ter um retorno da sua fé para poder se fortalecer, para ser animado na fé. Então é isso que nos desafia. Como casal, está lá no norte do país, né? Também levando a fé evangélica a outras pessoas que ainda não conhecem. Mas são ribeirinhos, são indígenas, são quilombolas, são descendentes asiáticos que estão lá também, além do contexto urbano, né? Contexto urbano que não é só um contexto de estradas ou do asfalto, mas o contexto do ribeirinho, dentro de uma única metrópole, um único local. Então, saber como trabalhar com o Evangelho para chegar de forma muito mais ampla, não só uma questão de assistencialismo, não, mas espiritual mesmo. A necessidade que a gente vê lá é a necessidade de sair da escuridão. Se o Evangelho é essa oportunidade, que o Evangelho então seja pregado, que o Evangelho seja vivido. É nesse sentido que eu e Berenice, a gente tem se proposto a ser missionários também dentro do contexto urbano. Eu tive a oportunidade de ser professora do Roberto no Seminário Batista Equatorial e eu era professora de língua portuguesa lá na instituição. Chegou um momento assim que ele disse assim, eu gostaria de realizar esse sonho de estudar teologia. E ele conversando com um irmão na igreja, né, ele apresentou a faculdade, né, o irmão também, ele cursou aqui a teologia na FTSA, e ele me falou sobre esse sonho que ele gostaria de realizar. Eu gostaria de servir ao Senhor e gostaria de estudar teologia, né? E quando ele me falou que ele ia se matricular, eu disse, que tal me matricular também junto contigo e a gente estudar juntos teologia, né? A gente nunca teve essa experiência de estudar juntos, você é da área de tecnologia, eu sou da área de letras. O que é que você acha? Ele apoiou completamente, né? Essa questão também de assumir o protagonismo. O protagonismo não só do homem, do marido, mas da esposa também. Acho que quando o Senhor nos uniu para sermos uma pessoa. Então, nesse sentido, o protagonismo é conjunto. Eu sinto na união um protagonismo conjunto. Nesse aspecto, é isso que me faz, junto com a Berenice, sentir a presença de Deus no nosso casamento. E o curso de teologia, além de ter sido um sonho concretizado, foi além, porque a gente pôde aprender juntos, se aprofundar na palavra de Deus. Isso foi muito, assim, bem elaborado, o curso, o conteúdo programático, mas a possibilidade da gente aplicar no nosso contexto local e exercer as nossas profissões também foi algo que nos fez entender a integralidade, como Deus pode usar profissionais de diferentes áreas com uma formação teológica e dando uma cosmovisão bíblica apropriada, porque nós estamos num contexto amazônico e nós somos protagonistas de mudanças. Eu também já tinha exercido o papel de professor na modalidade à distância para cursos de área de tecnologia, análise, desenvolvimento de sistema, rede de computadores. E eu tinha 350 alunos em cada disciplina, então, que eu ministrava, em nível superior. Mas, para mim, também foi muito interessante me tornar aluno. E essa modalidade foi um quebra de paradigma para minhas necessidades e também para eu poder ver como Deus poderia me capacitar. Eu achei que foi muito impactante nas nossas vidas conhecer a missão de Deus como uma missão integral.
sabe? Era algo que eu compreendia, e a faculdade, o curso, ele fez eu realmente reconhecer que a missão integral é a missão de Deus, sabe? De conhecer o homem, né? O Senhor, ele não se preocupa somente com o corpo, mas com a alma, né? Com o espírito. E eu fiquei muito impactada, e isso nos ajudou muito a entender muitos aspectos de como Deus trabalha na vida do ser humano. Então foi excelente saber isso, e sabe, cada disciplina que a gente ia cursando, a gente foi crescendo junto e foi solidificando o que a gente já estava acreditando, o que era a vontade de Deus, qual o projeto de Deus na vida do ser humano. Então a gente ficou muito feliz de poder finalizar essa etapa do curso, né, de bacharelado, né, e ver que o Senhor nos presenteou assim, com uma coisa maravilhosa de ter estudado junto, né, uma experiência ímpar, né, a gente nunca teve esse momento. Esse momento da nossa vida nos dá uma nova oportunidade de enxergarmos o trabalho do Senhor, onde nós podemos atuar, né, de maneira concreta. Acho muito importante que um casal também, eu aproveito essa oportunidade para dizer que um casal possa enxergar que o Senhor pode utilizar por etapas o momento da união. E eu vejo que nessa faixa etária dos 50 anos, a gente precisava ter um novo desafio, né? Nós precisamos protagonizar uma nova história, né? Porque nós temos aqui os 50 anos de idade, né, nessa faixa, nós temos concluído uma etapa de criação das nossas filhas, mas daqui para frente também o nosso ninho continua, permanece, né? E nós temos então um projeto para frente. Então esse projeto faz parte da nossa união, né? Isso sempre também fez parte, também permeou um projeto da família como um todo. Depois de 2 anos de namoro, nós casamos. Também de uma maneira surpreendente, porque o Roberto tinha acabado de se formar e passou num concurso. E com 21 anos de idade, nós nos casamos. Eu tinha 20 e ele 21. E sempre buscando saber o que é que Deus queria para a nossa vida e sempre querendo estar próximo de Deus, caminhando com Deus, né? E o Senhor nos presenteou com 2 filhas, Larissa e Lídia. São 2 nutricionistas, são 2 pedras preciosas que nós temos lá em Belém, na nossa casa ainda. E eu vi o Senhor agindo nesse momento, né? E nessa busca de querer fazer a vontade de Deus, de conhecer mais a Deus e servir melhor ao Senhor, nós tomamos a decisão de estudar teologia juntos, né? E quando nós iniciamos o curso em 2019, né, aceitamos esse desafio de estudar teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, eu já estava cursando o doutorado. Então foi algo bem diferente na minha vida, né, de cursar um doutorado e cursar um bacharelado, né. Foi um desafio e o Senhor provou que era possível conciliar isso, né? Pela graça de Deus, eu concluí o bacharelado em 2022 e defendi a tese em 3 de outubro de 2023. O doutorado é em Comunicação, Linguagens e Cultura, né? Eu ia falar sobre mulheres na literatura na Amazônia. E eu participando de um grupo de pesquisa chamado Academia do Peixe Frito, foi um grupo de intelectuais paraenses que participaram do movimento modernista paraense, né? E eu conversando com o orientador e vendo uma foto desses intelectuais, no meio da foto, bem no centro da foto, tinha uma mulher negra sentada nessa foto. E eu perguntei para ele quem era a mulher. Ele falou assim: olha, ninguém sabe quem é essa mulher. Ela está nessa foto, nós sabemos quem são esses homens, mas ninguém sabe quem é essa mulher. Então, a pesquisa, que era
era para falar sobre mulheres na literatura, né, já foi para esse viés de olhar a mulher negra na Amazônia. Então, a pergunta dessa tese foi: onde estão essas mulheres amazônicas, essas mulheres negras amazônicas? Onde elas atuam, né? E eu trouxe para essa pesquisa 2 mulheres de grande expressão amazônica, que é Zélia Amador de Deus, que é uma professora universitária e foi a primeira mulher reitora da Universidade Federal do Pará, e Dona Onete, que também é uma professora. Dona Onete, ela já é uma professora aposentada de história, é cantora de um ritmo paraense chamado carimbó, e ela iniciou a carreira dela depois de aposentada. Então, eu vou explicando a trajetória e a invisibilidade dessas mulheres a partir da teoria crítica chamada teoria da interseccionalidade. Então, a gente vai explicando por que essas mulheres elas têm um apagamento, há uma invisibilidade. Por que não se fala tanto da obra, do projeto dessas mulheres? Então, a gente vai explicando assim, o que é a Amazônia para o não amazônida, para o estrangeiro, o que é a Amazônia para o próprio amazônida. Esse conteúdo da tese, né, que fala sobre africanidade, resistência e interseccionalidade, né, ela vai apresentar na obra por que essas mulheres, né, através da vida de Zélia Amador de Deus e Dona Onete, né, elas sofrem esse apagamento na história. Por que não se fala tanto da obra dessas mulheres, né? Porque não está no cenário nacional, no cenário local. É motivo de muita alegria, porque eu não tinha recursos nenhum também para apresentar, para publicar esse livro, e o senhor também abençoou com um recurso do governo federal. Então é motivo de muita alegria também falar dessa obra, dessa tese que vai se tornar livro. Sobre o doutorado doutorado em Ministério que o Roberto está cursando, né? Eu estou próximo dele, acompanhando ele na disciplina, e eu estou achando interessante que ele já inicia o doutorado com uma disciplina chamada metodologia de ensino. Então, eu acho super importante essa questão de já iniciar com o aluno na disciplina de metodologia, porque já vai apresentando para ele caminhos para ele produzir a tese, a dissertação dele. Eu acho que o doutorado em Ministério, ele vai à frente porque ele já está iniciando assim, fazendo o aluno ser um aluno pesquisador. Não somente o aluno ouvinte, mas o aluno que vai pesquisar, que vai procurar, que vai ser provocativo, que vai querer conhecer mais. Ele não vai estar contente somente com o que está sendo passado pelo professor, mas ele vai procurar investigar mais. Isso é muito importante na vida de um aluno, de um pesquisador. Na formatura, nós chegamos aqui ainda usando a máscara, né? Chegamos com as nossas filhas, foi muito emocionante. E, embora eu já tivesse participado de 2 formaturas, 2 colações de grau na área de letras, em português e alemão, teologia foi como se tivesse sido a primeira vez, recebendo um canudo, sabe? E olhando o rosto dos professores com tanta alegria, né? Cantando ao Senhor, glorificando ao Senhor, sabe? Por aquele momento, aquela etapa que o Senhor estava nos permitindo concluir. Eu fiquei muito feliz de poder chegar aqui, mesmo sendo aluna EAD, mas sendo tratada como se fosse uma aluna do presencial também. Não houve diferença nisso. Então, foi uma experiência que a gente nunca mais vai esquecer. Foi algo muito marcante na vida da gente. Embora o curso seja EAD, mas eu me senti não um anônimo por trás de uma tela, né? Me senti parte de uma família e eu pude concretizar isso quando eu vim receber realmente o diploma.
né? A emoção, como ela falou, como se fosse a primeira graduação, né? E concretizar um sonho de receber aquele diploma era mais do que um papel. Na verdade, era o início de uma nova etapa, né? E esse foi o que mais me motivou a continuar estudando, né? Fazer a pós-graduação e depois estar chegando agora ao doutorado no DEMI. E me motiva também a estar efetivamente colocando tudo aquilo que eu aprendi na prática, na minha localidade. Esse amor que o Senhor Jesus tem colocado, no momento que Ele nos resgatou ainda jovens, bem jovens, né? Ele se revigora no momento em que a gente concretiza etapas do conhecimento. O Senhor vai se apresentando, à medida em que nós vamos avançando em disciplinas, o Senhor vai então se apresentando também, de forma bem mais clara para a gente. Eu e Berenice, nós estamos muito felizes, porque a Berenice continua me ajudando nesse momento do doutorado. Ela continua ainda sendo não só a inspiração, por ter terminado o doutorado dela, mas também é um recurso mais próximo que eu tenho, né? Então, como casal, ela continua no protagonismo comigo.